Oi, oi meninas, sejam muito bem-vindas à nossa aula da base redonda, tá? A base redonda, ela é usada aqui no ateliê para fazer os cachepôs ou então cachepôs maiores, cestos médios, redondos, tá? Ela é uma base bem simples e eu vou ensinar vocês a fazer ela nessa aula, tá bom? Vamos começar com fio de malha e a agulha. Para a gente fazer a base redonda, a gente vai começar com um anel mágico, tá? Nesse anel mágico, a gente vai colocar 7 pontos baixos. Lembrando que esse pontinho que tá aqui, ele conta como ponto, tá? Então, além dele, a gente vai fazer mais 7 pontinhos aqui no anel mágico, que vão totalizar 8 pontos no final, tá bom? Então, além daquela correntinha que a gente fez, a gente vai fazer aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos mais a correntinha que a gente fez vão totalizar 8 pontos. E aí a gente vem e fecha aqui o anel mágico, tá? Após a gente fechar o anel mágico, a gente vai fazer aqui um fechamento de carreira. Vem aqui com a agulha por trás da peça e vai trazer aqui o fiozinho para trás dela. E a gente vai introduzir a nossa agulha naquele ponto, aquele primeiro ponto que a gente fez, ó, naquela correntinha. Vai sair aqui atrás, vai fechar aqui, ó, para não ficar muito frouxo. Vai trazer o fiozinho, puxar para frente, encontra com a orelhinha de cá e fecha. Esse aqui é o fechamento que eu uso, tá? Em todas as peças. É um fechamento padrão que eu encontrei para fazer o fechamento das peças, tá bom? Essa segunda carreira aqui a gente vai fazer de aumentos, né? Que são 2 pontos no mesmo lugar. Então, se tem 8 pontinhos aqui nesse anel mágico, a gente vai fazer 8 aumentos ao redor dessa segunda carreira, tá? Já coloquei um pontinho aqui, vou colocar mais um pra gente fazer o nosso fechamento. Fechamento não, pra gente fazer o nosso aumento. E aqui a gente já tem um aumento, ó. E eu vou fazer mais 7. São 8 no total, tá? Então, aqui a gente vem e vai fazer mais 8 aumentos. Os pontos que eu uso para fazer a base redonda são pontos baixos centrados, tá? Eles dão mais sustentabilidade para a peça do que os pontos baixos normais, tá bom? Então, uma dica aí para você que tá fazendo base redonda, lembre-se de sempre fazer com ponto baixo centrado, porque ela dá mais estrutura para sua peça, dá mais sustentabilidade, dá mais durabilidade. Esse ponto baixo centrado é um ponto mais usado para fazer as peças maiores. Tô finalizando aqui a minha carreira de aumentos ao redor de toda a peça. Ó, cheguei aqui, vou fazer o meu último ponto de aumento. Sempre esse pontinho aqui do anel abre, tá? Então, você vem aqui e fecha. Ai, meu Deus. Chegando aqui no finalzinho, vou vir aqui, eu vou fechar mais uma carreira. E a gente já tá tendo aqui o nosso formatinho redondo. Na próxima carreira, ela vai ser intercalada de um ponto baixo e um aumento. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer nosso fechamento. E a gente vai fazer aqui nessa carreira um ponto baixo e um aumento, tá? Já tenho meu ponto baixo aqui e agora eu vou colocar o aumento. Um ponto baixo, que é um ponto sozinho, e um aumento.
gente vai percorrer toda essa carreira com essa sequência, tá? Não vão fazer errado, prestem atenção, porque pode alterar aí o finalzinho da peça de vocês se tiver uma sequência errada de um ponto baixo e um aumento. Então, atentem-se na hora de fazer, tá? Vou terminar aqui, junto com vocês, essa terceira carreirinha de um ponto baixo e um aumento. Já terminei aqui a minha terceira carreira de um ponto baixo e um aumento. Vou fazer o fechamento aqui que eu já estava fazendo, que é o que eu uso. E a gente vai fazer agora a quarta carreira. Isso aqui vai depender do tamanho que vocês querem de base redonda, tá? Esse tamanho aqui já é o suficiente para eu fazer um cachepô. Continuando a nossa base redonda, eu trouxe aqui para vocês um outro modelinho de cachepô, né? Em outros tons. E todos eles vão até esse tamanho da base redonda, tá? Mas se você quiser fazer um tamanho maior de base, só é você continuar com a sequência de aumentos aqui, tá? A aula de aumentos aleatórios para sua base redonda ficar maior é em outra aula, tá bom? Essa aula aqui é da base redonda para o tamanho do cachepô. Conforme a gente vai crescendo aqui com os aumentos, a base pode ficar um pouco embabadada. Então, tem uma técnica para a gente fazer os aumentos sem que ele fique tão embabadado, tá bom? A gente vai prosseguir aqui para finalizar a nossa base do cachepô. Depois que a gente termina aqui de fazer essa terceira e última carreira, a gente pode medir o tamanho dos pontos baixíssimos que a gente vai colocar aqui ao redor dessa forma. Você vai pegar o fio e vai dar uma volta de 5 vezes ao redor da base. Ó, uma volta é assim. A gente vai dar uma voltinha. E esse tamanho aqui, ó, você vai fazer 5 vezes ao redor da base. E aí, depois que você fizer, você corta, que esse vai ser o fio, a quantidade de fio necessária pra gente fazer os pontos baixíssimos aqui ao redor, tá bom? A gente vai vir aqui fazer o nosso fechamento. Passa aqui o fio pelo primeiro pontinho. A gente vai introduzir agora a agulha, não mais no ponto V, como a gente estava fazendo nas carreiras anteriores. A gente vai inserir na alça do ponto, tá? Quando a gente introduz o fio por aqui, dessa forma, a gente acaba formando uma alça aqui, iguais às outras. Então, a gente introduz a agulha aqui, gancha aqui na sua agulha o restinho do fio que sobrou, e a gente vai puxar o fio que tá vindo lá do novelo e vai trazer aqui pra frente, dessa forma, tá? E aí, a gente segue fazendo os pontos baixíssimos ao redor da nossa base todinha, tá? Aqui, sem muito apertar, mas também não muito frouxo. E aí, a gente segue aqui por toda a volta da nossa base. Após a gente finalizar essa parte de pontos baixíssimos ao redor, a gente vem e não vai fazer nosso fechamento invisível aqui, tá? Como das outras vezes, a gente introduz aqui no primeiro pontinho baixo que fizemos, traz eles por baixo e simula aqui um pontinho baixo. Vem aqui por trás e puxa aqui pro outro lado, tá? Esses fiozinhos que sobraram aqui, ó, que a gente vai fazer o nosso acabamento. O nosso acabamento consiste em cortar, né, e deixar pequenos pontinhos pra fora, assim. E aí, você vem com um fiozinho de cola
A cola que eu sempre uso para todos os meus acabamentos é essa da Leo Art, tá bom? Ela é ideal para tecidos e outros materiais, tá bom? Eu recomendo muito ela, porque ela é muito boa, seca bem rapidinho e tem essa pontinha aqui que facilita muito na hora da nossa produção. Você dá um pontinho de cola, pressiona e aí ela já finaliza aqui esse acabamento no final, tá bom? Aí a gente vem aqui, dá uma pressionada. Se você preferir dar uma costurada aqui também, não tem problema, tá? Só se atentem de deixar esse detalhe com um acabamento bem sutil para que não seja perceptível na hora da visualização aqui de baixo, tá bom? E assim tá prontinha a nossa base redonda. Esse tamanho que eu fiz é especificamente para um tamanho de um cachepô. Ele cabe perfeitamente aqui, algodão e cotonete, tá? E assim ficou lindíssima. Essa parte aqui é a base e após isso a gente já sobe a partir desses pontos que a gente fez aqui, ó, a nossa parede do cesto. Aqui embaixo, como vocês podem observar, os pontos são feitos em cima dos pontos baixíssimos que a gente fez aqui.